Olá, eu sou Elidiane, acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia pela UAB Unemate, Polo de Juara. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos geopolíticos relevantes no cenário internacional desde o século XX. O século XX foi um século marcado por inúmeras guerras em todas as suas décadas. A Primeira Guerra Mundial foi o real início do século XX. Essa guerra foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, principalmente no continente europeu. O que ocasionou a Primeira Guerra Mundial foi uma sucessão de acontecimentos que não foram solucionados e que foram se complicando desde o século XIX. Entre esses acontecimentos estão as alianças militares, as rivalidades econômicas, as tensões nacionalistas, entre muitas outras questões. A Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra que durou 4 anos e teve 2 fases. A primeira fase foi chamada de Guerra de Movimento. Essa fase ela teve como principal característica os ataques de tropas alemãs sobre os territórios da Bélgica e Luxemburgo. A segunda fase foi a Guerra de Trincheiras. Essa foi a fase mais conhecida por ter sido a mais longa e também porque houve um grande número de soldados mortos. Essa guerra ela aconteceu entre os anos de 1915 e 1918. O período entre guerras ele aconteceu nos anos entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Grande Guerra, em 1939. Após o fim da Primeira Guerra, em 1919, foi assinado entre os britânicos, franceses e alemães o Tratado de Versalhes, que esse tratado ele foi um acordo de paz que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Os termos desse tratado eram bem severos. Algumas das punições que o tratado impôs foi a perda dos territórios conquistados, a redução de forças armadas, a proibição da fabricação de armamentos pesados e pagamento de indenizações aos países aliados vencedores do conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que se estendeu por 6 anos. Ela teve sua duração de 1939 a 1945. Ela resultou na morte de milhões de pessoas. Ela é considerada até hoje o maior conflito da humanidade. Essa guerra também ficou marcada por acontecimentos como o Holocausto e os bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, onde os Estados Unidos utilizaram bombas atômicas com o objetivo de forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país. O chamado Dia D foi uma gigantesca operação militar realizada no ano de 1944, que foi um projeto de liberação da Europa a partir do litoral francês. O objetivo dessa operação era liberar a França, a Holanda, a Bélgica e os demais países da Europa Ocidental ocupados pelos nazistas e chegar até a Alemanha. A Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra ela foi chamada de Guerra Fria por ter sido uma imensa briga econômica, diplomática e ideológica. A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles a própria história do Oriente Médio, a origem dos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos, a posição geográfica no contato entre esses continentes, as condições naturais, pois a maior parte dos países que ficam ali é dependente de água de países vizinhos, a presença de recursos estratégicos no subsolo, no caso do petróleo,
e posição no contexto geopolítico mundial. A corrida espacial ela foi iniciada no ano de 1957 e foi uma competição tecnológica travada entre União Soviética e Estados Unidos pela conquista da órbita terrestre. O objetivo era desenvolver tecnologia que permitisse a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e a chegada à Lua. O acontecimento que deu início à corrida espacial ocorreu em 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. Um mês depois, os soviéticos realizaram o lançamento do Sputnik 2, que foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço, a cadela Laika. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 satélites designados como Sputnik. O último deles foi lançado no ano de 1961. A NASA ela foi criada como parte dos esforços americanos na competição contra os soviéticos da exploração espacial. Os americanos lançaram o Explorer 1 em 1958 e esse satélite ele foi responsável por descobrir uma região radiativa ao redor da Terra. Essa região ela ficou conhecida como Cinturão de Van Allen. Outro acontecimento importante na corrida espacial deu-se com o lançamento da sonda chamada Lunik 1 no ano de 1959. Cerca de 34 horas depois, essa sonda ela já tinha passado pela Lua. Depois disso, entrou na órbita do Sol, sendo a primeira sonda a orbitar o Sol. O soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem ao ser enviado ao espaço em 1961 pela Vostok 1. Gagarin ele proferiu a famosa frase: "A Terra é azul". Em 1961, a NASA iniciou um programa chamado Programa Apollo. Esse programa selecionou Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Esses 3 astronautas americanos eles foram enviados para a Lua no ano de 1969 como tripulantes do Apollo 11. Essa aeronave americana pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969. O astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na superfície lunar e nessa ocasião ele proferiu a famosa frase: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade". Considera-se o fim da corrida espacial a missão conjunta realizada por americanos e soviéticos no ano de 1975. Na ocasião, uma nave americana e uma soviética acopalaram-se na órbita terrestre. As naves que participaram dessa missão conjunta foram Apollo 18, do lado americano, e Soyuz 19, do lado soviético. Esse acontecimento marcou o fim da disputa espacial e deu início a um processo de reaproximação e cooperação científica entre as nações na questão espacial. Com o intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas ideologias, as duas maiores superpotências, Estados Unidos e União Soviética, partiram para um crescimento militar de grandes precedentes, desencadeando a corrida armamentista. De forma gradativa, os Estados Unidos e a União Soviética foram incrementando seus arsenais, realizando investimentos de bilhões de dólares que foram utilizados para desenvolver modernos equipamentos militares e também nucleares. Além disso, houve um aumento das tropas militares. O processo da corrida armamentista resultou também na propagação da tecnologia aeroespacial, o aumento da rivalidade entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Com a ruína da União Soviética em 1991, a Guerra Fria teve fim. Em decorrência desse fim, novos conflitos setoriais desencadearam-se nos anos de 90.
como as guerras na região dos Balcãs, a Guerra Civil Iugoslávia, por exemplo, e na região do Cáucaso, cujo exemplo mais significativo foi o conflito entre russos e chechenos na Primeira Guerra da Chechênia. Vale destacar também que foi na última década do século XX que houve a Guerra do Golfo, contra a presença iraquiana. O século XXI, ele inaugura a era da insegurança e da eminência mundial de uma nova onda de guerras. Esse receio diante da possibilidade de novos conflitos tem início com a simbólica data de 11 de setembro de 2001, com o atentado terrorista de Osama Bin Laden às Torres Gêmeas do World Trade Center. A Guerra da Chechênia iniciou provocado por ações chechenas no ano de 1999, quando um grupo explodiu alguns edifícios russos, matando cerca de 300 pessoas, e ao mesmo tempo sequestraram um hospital, matando 120 pessoas. A partir daí, os chechenos e russos travaram um confronto sangrento, com ataques de um lado e contra-ataques de outro. Um exemplo disso foi a ocupação de um teatro russo em 2003. Mas foi em 2004 que ocorreu um grande massacre em uma escola municipal na cidade russa de Beslan. Essa escola foi ocupada por cerca de 30 guerrilheiros e eles permaneceram na escola por 3 dias. Os chechenos executaram, a tiros, 330 pessoas e a maioria delas eram crianças.